Hoje quero abençoar a sua vida com um recado do coração de Deus. Falar sobre uma grande mulher da Bíblia que foi mãe, mas que, olha, lutou muito para conquistar essa bênção. Vamos falar sobre Ana. Talvez você já conheça bem a história de Ana, mas eu quero hoje passar para você essa história e te dar grandes lições, uma mensagem muito poderosa de Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, eu vou ler do versículo 4 em diante para você. Diz assim: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e aos outros os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a sua madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos entender aqui a história dessa mulher chamada Ana. Na época, o seu marido Eucana era casado com ela e Penina. E a Bíblia fala então que Ana não podia ter filhos. E para toda mulher, ser mãe é uma grande realização. Só que Ana não tinha isso. Ela não podia dar ao seu marido filhos e não podia ter o gosto de ser mãe. E isso trazia para o coração de Ana uma amargura muito grande, a ponto dela não ser feliz. A Bíblia fala que o estado emocional de Ana era só chorar e não comer. Podemos entender que nos dias de hoje, Ana estava depressiva. Ana estava vivendo uma depressão profunda. E o que me chama muito a atenção é que fala que Ana tinha o amor do seu marido mais do que Penina tinha. E fala que por conta desse amor, quando Eucana ia dar porções aos seus filhos, filhas e esposas, ele chegava para Ana e dava uma porção excelente. Ele dava para ela aquilo que ele não dava para os outros. Ele beneficiava Ana muito mais do que os demais. Tanto que chega um momento que Eucana, ao ver Ana chorar, sem se alimentar, ano após ano naquela situação, seu marido chega para ela e diz: Ana, por que você só chora? Por que você está assim? O marido dela chega e fala: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. O que me faz entender com essa chamada que Eucana dá em sua esposa? Ana não estava conseguindo valorizar o amor do marido. Ana não estava conseguindo viver o bem de uma família, de ser amada, de ter alguém ao lado dela que estava disposto a dar tudo o que ela precisava. E por que ela não conseguia desfrutar daquilo? Porque a mente de Ana estava somente naquilo que ela ainda não podia ter. Ana era uma mulher que vivia insatisfeita porque não podia ter filhos. E ela se concentrava somente naquilo que ela não tinha e se esquecia do que ela já possuía. Você que está aí me assistindo, tome cuidado, não caia no mesmo erro de Ana. Não fique somente olhando para aquilo que você ainda não tem, para aquilo que ainda não aconteceu na sua vida que te causa grande amargura. Talvez você olhando hoje para o teu casamento não está do jeito que deveria, mas poxa, você tem Deus contigo, você tem o seu esposo que é o Senhor, você tem filhos, observe aquilo que Deus já te deu. Muitas vezes nós deixamos de valorizar o que temos, porque ficamos concentrados no que ainda não alcançamos. E não é a posição que Deus quer de nós. Eucana chegou para ela e falou: Ana, poxa, eu não valho tanto assim para você, a ponto de você ficar triste só porque não tem filhos. E muitas vezes nós estamos tristes porque não alcançamos alguma bênção ainda. E Deus pergunta o mesmo para nós: eu não sou melhor para você do que as próprias bênçãos que eu posso te dar? Deus quer ser mais do que suficiente na sua vida. E aquilo que ainda não aconteceu, sabe o que você deve fazer? Colocar na mão de quem resolve. A Bíblia fala então que Ana, depois daquele chacoalhão que levou do marido, a Bíblia então diz que Ana se levantou e foi orar. E ela falou com Deus, abriu o coração com amargura de alma, ela chorou na presença de Deus e votou um voto ao Senhor, dizendo que se Deus desse um filho a ela, ela o devolveria ao Senhor. O que Ana fez naquele momento? Ela pegou aquilo que ela ainda não tinha,
ela pegou o que faltava na vida dela e colocou nas mãos de quem resolve, nas mãos de quem pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A partir daquele momento, a história de Ana começou a mudar. Quando ela colocou na mão de quem resolve o que ela não tinha, o que ela ainda não havia alcançado, o milagre começou a se manifestar. A Bíblia fala que Ana saiu da igreja, saiu do templo e o seu semblante já não era mais triste. Ela saiu feliz. Mesmo sem ter o filho nos braços, ela já saiu com a alegria. É o que Deus quer de você. Hoje o que Deus fala ao seu coração é isso. Valorize o que você já tem. Valorize aquilo que Deus já te deu. Valorize o seu esposo, minha irmã. Por mais que ele ainda não seja, de repente, ainda aquele homem que a senhora sonha que ele seja, valorize-o, ame-o, porque Deus deu para você. E aquilo que ainda não aconteceu, rasgue o coração na presença de Deus, coloca na mão dele e deixe ele resolver. Se você ler o final da história, você verá que Ana gerou Samuel e depois teve mais 5 filhos. Deus faz muito mais do que pedimos. Guarde essa mensagem no teu coração. Seja grata sempre e deixe Deus fazer aquilo que ainda não aconteceu, porque Ele fará. Que Deus te abençoe, guarde essa mensagem, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Seja grato e você viverá grandes milagres.